Boa noite, boa noite, meu povo. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa live em outro momento. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar aqui conversando, batendo papo com o Júnior Miranda. Vamos falar sobre constelação familiar. O nosso convidado já chegou por aqui, vou já chamá-lo. Então, sejam todos muito bem-vindos sempre. Agradeço pela oportunidade que vocês me dão de estar aqui compartilhando as minhas experiências, as minhas vivências, trazendo os meus convidados que são maravilhosos. E gostaria de falar também um pouquinho sobre o meu canal no YouTube, o Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Eu irei iniciar após o carnaval. Eu irei dar início a uma semana de lives, onde vamos falar sobre espiritualidade, sobre energias, parapsiquismo, mediunidade, como queiram chamar. Então sejam todos muito bem-vindos lá também. E mandem suas perguntas. Também falar sobre a mentoria, né, Sementes de Luz, que a gente tá indo muito bem. Eu estou muito feliz mesmo. A vida para mim é isso, né? Com você compartilhar, você poder um segurando na mão do outro, não é isso? Então, o pessoal já está chegando por aqui, já vou convidar o meu convidado. Vou chamá-lo para entrar aqui ao vivo comigo e aí a gente já vai, sem perder tempo, vamos conversar, vamos começar o nosso bate-papo. Então, é isso. Aproveitem para mandar um convite para o pessoal, já manda o aviãozinho aí para os seus contatos, que é isso que eu estou fazendo agora, para a gente chamando o pessoal para fazer parte desse bate-papo aqui. Fiquem à vontade para fazerem suas perguntas, para comentar. Aqui a casa é de vocês. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pronto, agora. Boa noite, dona Ju. Amanhã a gente vai estar juntinha, né? Cadê o Júnior? Já Oi, um pouquinho dessa... querida. Cadê você? Cadê você que a gente quer lhe ver? Deixa eu... Vamos chamar de novo. Ver se está certo agora. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso convidado já está por aqui, tá? A gente está só dando uma ajeitadinha. Chegou! Gente, vocês não imaginam que alegria minha de estar recebendo aqui esse ser tão lindo. Olha, sinceramente, eu já vou dizendo, sigam, quem não segue ainda, vai lá e começa a seguir, porque tem muito ensinamento, tem muito... o material, Júnior, eu quero deixar isso aqui, tá, em primeira mão, para o pessoal, para os meus seguidores, o quanto eu gosto do teu trabalho, o quanto eu gosto da forma como tu traz as coisas com, sabe, traz os temas com simplicidade, com alegria. Gente, o Júnior começa as lives dele dançando, eu acho o máximo. Tá lá, e eu vou no embalo, né? Eu fico ouvindo os vídeos lá. Tu coloca a música e entra já dançando, eu digo, eu já vou no embalo também. Isso é muito bom. Quero mandar um olá pro pessoal que tá aqui, a Marilu, a Ju vai estar aqui comigo amanhã, a gente vai falar sobre Theta Healing. Ok, sem mais delongas, por favor, se apresenta para o pessoal, fica à vontade, a casa é tua. Obrigado, Dilma. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem aí? Perfeito. Então, Sim, tá perfeito. Se tiver alguma coisa, eu coloco aí o fonezinho também, tá bom? Tá jóia, tá tranquilo. Prazer, assim, mesmo que seja virtualmente, é um prazer estar com você. Né? Obrigado pelo convite. Eu demorei um pouquinho para te responder esse convite, né? Mas eu acho que tudo
tem o seu tempo, tem o seu momento, e é um ciclo que às vezes a gente precisa fechar algumas coisas, abrir outras, então deu tudo certo essa vez. Então eu agradeço de coração o seu convite, fiquei bem feliz, estamos aqui agora para a gente poder trazer essa energia boa para as pessoas, né? Uhum. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Júnior Miranda, eu sou terapeuta, trabalho com a grande constelação familiar, que é uma das ferramentas que eu amo muito, porque me ajudou demais na minha vida a entender muitas coisas que às vezes a gente não compreende, a gente sabe, mas não compreende. E trabalho também hoje, né? Eu tenho com muitas ferramentas. Nós trabalhamos com muitas ferramentas, né, Dilma? Você também tem toda a sua vivência de terapias, né? Mas eu trabalho com hipnose, PNL, programação neurolinguística, enneagrama. Tenho uma técnica canalizada por mim, graças a essas energias maravilhosas, que se chama Semente Coração, que é uma técnica que eu gosto muito de trabalhar. E também hoje estudo psicanálise e estou aí na formação aí de psicanalista. E é isso. Ai, que bom! Eu assisti uma aula ontem, uma aula experimental, para ver como é que flui a coisa. Talvez eu também entre nesse caminho aí. Eu adorei a aula, foi muito interessante. A professora maravilhosa. Então, Júnior, eu gostaria que você falasse para a gente já de início. Gente, manda pergunta, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui à disposição. Quando se fala em constelação familiar, nós sabemos que hoje em dia tem muita coisa assim que as pessoas falam, existe a constelação familiar, mostra algumas coisas, mas elas não entram no cerne da questão, assim, a constelação em si. Quem pode fazer, se é para todo mundo, o que é que acontece durante uma constelação. Eu mesma já tive a honra de fazer, eu participei de 2 em grupo e uma amiga minha que fez, que ela trabalha com pêndulo, na constelação com pêndulo. E foi uma experiência linda, linda mesmo, assim, porque o trabalho foi todo voltado para o feminino da minha família, da parte materna, e no final da sessão eu senti uma mão que era da minha bisavó. Eu senti a mão dela me tocando e atrás dela eu via uma fila de antepassadas, né? De antepassados meus femininos. E foi a coisa assim, foi lindo. E foi tão profundo que quando eu saí de lá, minha menstruação desceu. Ou seja, mais feminina do que isso não dá, né? Então, para mim, foi uma experiência linda. Então, fala pra gente um pouquinho sobre isso, como é que funciona. A Ju está colocando aqui que fez uma sessão de constelação que mudou a vida dela. Fala um pouquinho pra gente sobre, por favor. Beleza. Bom, a constelação familiar, eu gosto de dizer assim, que é para todo mundo, né? Eu acho que não tem muita restrição para quem faz e quem não faz. Eu digo para todo mundo, todos têm que fazer. Eu falo assim, né, que é uma coisa assim que, puxa, se eu soubesse disso antes, por que eu não sabia disso antes, né? Mas é como eu falo, tem o seu tempo, todo mundo tem o seu tempo. Eu adoraria ter conhecido a constelação familiar há 20 anos atrás, 40 anos atrás, que a constelação é bem antiga. Mas não era o meu momento. Então, o momento que eu tive foi há 6 anos atrás, quando eu conheci a constelação. E eu me apaixonei assim, por ela, porque foi algo assim que eu não entendi nada. A sessão que eu fiz, eu não sabia o que estava acontecendo, mas foi algo muito legal, porque o não saber me deixou curioso, e tão curioso que eu fui estudar. E aí eu entendi muito mais a constelação. Então, a constelação ela abrange tantas coisas maravilhosas na vida da gente. A gente entender o nosso lugar, primeiramente, né? Aonde nós estamos, né?
E quando eu também falo em constelação familiar, às vezes as pessoas falam assim para mim, porque eu quero trabalhar alguma coisa da minha família. Eu gosto de usar um termo um pouquinho assim diferente, que as pessoas, mas o que é constelação familiar? Constelação familiar é algo familiar a todos nós. É algo que é familiar à nossa família e familiar à nossa vida. Então não é só referente a papai e mamãe. Claro que é a parte muito importante, mas é um familiar que é muito maior que isso. É uma teia maravilhosa de aranhas que vai assim criando ligações fantásticas de pontos específicos que brilham como cristais. E esses cristais irradiam aquela energia e vai alcançando corações. Então a constelação familiar é aquela constelação que nós temos acima de nós que nos liga, né? Como se fosse pontinhos de luz ligando todos nós. Então não é só família, né? É familiar a todos nós. Então a constelação é algo que abrange a todo mundo. Não tem restrição a quem, eu vou fazer ou eu não faço. A única coisa que eu digo sempre para as pessoas é assim, vai fazer, mas vai com a cabeça bem aberta, primeiramente. Porque você não foi com a cabeça aberta, então não vá. Espera o momento que você esteja com a cabeça mais aberta para vivenciar aquilo. Porque você tem que se permitir, totalmente. Se você não se permitir... Hoje pela manhã eu fiz uma mentoria de constelação, eu não fiz uma constelação, a gente começou a fazer um trabalho de mentoria primeiro, para depois fazer uma constelação. Porque a pessoa, ela não conhece nada de constelação. Nada, assim. Então, quando a pessoa não conhece nada, eu gosto de explicar bastante. Antes de fazer a constelação. Eu digo para as pessoas assim, eu dou uma aula grátis, entre aspas, né? Eu dou uma aula antes de fazer uma constelação. Porque quando eu fiz a minha primeira constelação, como eu falei, eu não entendi nada, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu percebi... E até facilita, né, o trabalho quando você sabe o que é, do que se trata, você fica mais disponível, fica mais aberto, né? Isso. Dá uma certa abertura. Eu percebia algumas coisas por causa da minha intuição, do meu conhecimento. E aí, quando eu estudei mesmo, e eu comecei a ler Bert Hellinger, todas aquelas situações, estudei com Mário Cosiner, que é um cara fantástico de São Paulo, Elza Carvalho, que é aqui do Paraná, que eu adoro, eu adoro ela, e eu percebi que aquilo, nossa, mas isso para mim era tão simples, posso dizer, porque para mim parecia que eu estava relembrando tudo. Então era como se eu estivesse lendo algo que eu já sabia. E aí eu falava assim, meu Deus, esse cara pensa igual a mim. Eu falei assim, não é que ele pensa igual a mim. É bom, né? A coisa acontece, né? Que ele casou, comecei aquele estudo casou com você. Você entrou dentro daquilo. É que nem o Enneagrama, né? Mudando só um pouquinho, só para falar algo assim. O Enneagrama, que eu estudo já há 2 anos e meio, vai para 3 agora. Eu fiquei um tempão para fazer Enneagrama. E não fazia, porque não entrava aquilo na minha cabeça. Aí teve um dia assim que eu falei assim, gente, eu preciso estudar alguma coisa. E aí eu falei assim, mas eu vou dar uma olhada naquele tal do Enneagrama. Quando eu fui olhar de novo, depois de passado 1 ano, eu olhei, meu Deus, eu sei tudo isso. Que coisa engraçada. Por que naquele tempo eu não percebi? Então, a constelação, ela flui quando ela entra dentro de você, ela flui quando você se deixa levar por ela e abre o cabeção. Perfeito. E, gente, tu tá no Paraná, é isso? Sim. Qual cidade? Eu estou em São José dos Pinhais, do ladinho de Curitiba. Tá. Pois é, eu morei em Curitiba. Passei uns 3 ou 4 meses. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu passei 3, 4 meses em Curitiba. E depois eu fui para Foz do Iguaçu.
Aí passei 2 anos em Foz do Iguaçu. Agora eu estou em Natal. Agora, no momento, eu estou em Natal. É interessante nessa vida, a gente esteve bem pertinho, né? E agora, tão distante, a gente se encontra. Eu acho o máximo isso. Isso é bom. Mas sabe, esse ponto aí que tu colocou dessa questão assim, de você ter o conhecimento, isso é muito interessante, porque assim, as pessoas elas seguem muito essa coisa principalmente o que a gente está vendo na internet, né? Então, eu acredito que trabalho, principalmente como terapeuta, tem que se ter uma certa responsabilidade, sabe? E assim, e você que está procurando, que está buscando, procura algo, alguém que você se identifique, que você sinta. Você tem que sentir. Se não bate, como a gente, o santo tem que bater. Se não bateu, não adianta. Então, o seu santo com o enneagrama, naquele momento, quando você encontrou, não deu aquele tchan, né? Depois, quando você estava em um outro momento, aí sim. Então, isso é o que acontece. Por isso, essa questão da abertura é tão importante. Porque muitas vezes a gente bloqueia. E é incrível de você. E acontecem algumas coisas na constelação que eu acho muito curioso. Por exemplo, na primeira que eu fiz, eu teve uma que eu fiz que era com os bonequinhos. Aí tava lá a minha bonequinha, que me representava de cabecinha baixa, no início, né, da sessão. Cabecinha baixa, ali, xoxinha. Quando foi depois que foi trabalhado, o que tinha de ser trabalhado, no final, quando eu olhei minha boneca, tava com a cabeça erguida. Cara, ninguém tocou na boneca. Tudo bem que só tava eu e a consteladora, mas ninguém tocou na boneca. E a boneca tava lá. A boneca... Então, assim, existem coisas que era isso que eu queria perguntar para ti. Tá. O que é que significa? O que a gente sabe que existe esse campo morfogenético. Explica um pouquinho para a gente sobre isso, que as pessoas já devem... A Rá, por exemplo, ela fala muito sobre isso no canal dela. Eu super indico. Então, fala um pouquinho para a gente. O campo morfogenético é uma estrutura energética que envolve todos nós. Por isso que dessa questão da constelação, dessa ligação, né? É algo que reflete na nossa vida e até energeticamente. Pode até, vamos dizer assim, fazer movimentos como aconteceu com o boneco, né? Mas não quer dizer que ele está sendo tomado por alguma coisa. É uma energia, tudo é energia, né? Tudo flui. Se a gente pegar um copo d'água e ficar rezando em cima dele, vai começar a aparecer bolinhas na água, né? Bolinhas que são uma energia que está sendo fluidificada aquela água. Mesmo que não apareça, não quer dizer que não esteja fluidificada. Mas normalmente aparece pequenas bolinhas, como se fosse água de gás, né? Então, o campo morfogenético, eu gosto de explicar, é algo que é transmitido através de uma energia que é passado até mesmo pela nossa própria genética. Existe epigenética, que é algo que é transmitido pela nossa genética. Por exemplo, é um costume de um antepassado meu, que eu nem conheci, e eu começo a fazer algo igual a ele. E eu nunca conheci. Como é que a gente explica isso? Porque às vezes um ser humano, uma criança, repete. Um ser humano adulto, repete coisas da vida, né? Assim, porque ele viu na TV, viu hoje em celular, mas quando aquela criança começa a repetir algo de um antepassado que ele nunca conheceu, é porque houve um campo genético, um campo morfogenético ou uma epigenética que é passado para aquele ser humano. Então, o campo morfogenético é algo que alcança como se fosse uma transmissão de rádio, né? Uma transmissão como nós estamos aqui. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas dá para fazer constelação online? Claro que dá. Claro que dá. Porque é uma energia. Então a gente consegue fazer com que essa energia alcance até onde precisa alcançar. Não que eu tenha o poder de fazer isso. É o sistema que tem esse poder. Não sou eu. Sim. Às vezes as pessoas, mas você consegue fazer? Não, não sou eu. É o campo morfogenético que vai trabalhar. Se você permitir que isso aconteça na sua vida, né?
Uhum. Se Perfeito. aquilo que está sendo visto na constelação está fazendo sentido para você, isso vai ser sentido pelos outros. Deu para entender? Perfeito. Então, tem aquela frase entra muito bem nisso aí, a famosa frase, seja a mudança que você quer ver no mundo. A Conexão colocou aqui, minha experiência com a constelação familiar tem sido muito importante. Aí a Ana vai e comenta, constelação organiza os nossos arquivos. E o Wagner faz uma pergunta, posso rezar na hora de fazer comida também? Esse rezar, eu acredito que esteja relacionado com essa questão da energização, né, da fluidificação. Claro que Você falou da água, né? Sim. Sim. Pode, com certeza. Energia boa na comida também. É claro. Por isso, né? Por isso que quando a gente cozinha com amor, o tempero fica diferente. Fica diferente. Pois é, as pessoas... essa comida tá tão gostosa, o que foi que você colocou? Amor. Literalmente, amor. Tem um outro comentário aqui da Ra. Os campos mórficos estão à disposição desde que os acessamos. Sim. É isso. Então, quando você fala nessa questão do trabalho, né, de você se trabalhar e trabalha automaticamente, você trabalha a sua questão de antepassados, que muitas coisas nossas, bloqueios, vêm de muito tempo, né? E aí a gente entra na tal das crenças limitantes, né? Essas crenças que muitas vezes vêm se arrastando por vidas e mais vidas e mais vidas. E tem até um comentáriozinho que eu gostaria de colocar aqui, que é em relação a essa questão dos medos que temos, muitos medos infundados que vêm do tempo das cavernas ainda. Aquele modo de reação, né? Você vive num modo reativo, de fuga, de medo. Você fica o tempo todo, porque ali, qualquer movimento em falso, você perde a sua vida, né? Então, a gente ainda traz isso muito incutido. Então, em que ponto a constelação trabalha isso na gente? Em que parte ela vai nos auxiliar? Bom, deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. Mas, assim, os medos... Em relação à questão das crenças limitantes. Das crenças limitantes, entendi. Sim. Tá. As crenças limitantes, ela está praticamente em todas as terapias possíveis, né? Se a gente olhar. E na constelação não vai deixar de não estar, né? Então, por exemplo, assim, uma crença limitante que às vezes acontece com muitos de nós. Dinheiro não traz felicidade. Isso é uma crença limitante. Que dentro da constelação foi algo que eu tive que aprender muito isso. Porque a gente coloca o dinheiro como algo que, se você tiver dinheiro, você não vai ser feliz. Porque dinheiro não é tudo. Porque você aprendeu que dinheiro não é tão importante. Aí você chega uma etapa da sua vida que você percebe que dinheiro é muito importante. Que dinheiro faz bem. Que dinheiro é uma energia. Que dinheiro também se chama felicidade. Porque eu digo para as pessoas assim, imagine você, eu e a Dilma estamos conversando e eu falo para a Dilma, Dilma, não, deixa que eu vou pagar a conta de um cafezinho que nós estamos tomando. E a Dilma, de repente, fala assim, não, deixa que eu pago. Não, eu pago. Aí o dinheiro está batendo ali na porta e fica escutando os dois discutindo quem vai pagar. Aí ele falou assim, bom, nenhum dos dois está precisando de mim, porque eles estão ali discutindo quem vai pagar, eu vou embora. Então, a crença limitante acaba nos deixando não prosseguir. Né? Então eu falo assim, que dentro da constelação a gente vê muito isso, porque nós carregamos isso desde a infância. Né? É algo que está muito ligado ali, por exemplo, aos nossos pais, felizmente ou infelizmente. Não é culpa deles. É que eles também aprenderam dessa maneira. Né? Ou, por exemplo, o tal tem uma coisa que eu gosto de dizer, que o pessoal, quem me segue e quem me faz as constelações comigo, eles adoram quando eu falo isso, que eu falo assim, se alguém vem me trazer um presente, eu antigamente, eu tinha a ideia de dizer o seguinte, não precisava. Não precisa. Eu digo, não, valeu. Hoje em dia, opa, beleza, pode mandar. Eu falo para todo mundo, precisava sim.
Se você disser não precisava, você continua com uma crença que te limita. Então, precisava sim. Porque quando a gente era lá pequenininho, lá infantilzinho, criancinha, papai e mamãe estavam grandões, assim, pertinho da Tem que ser educado. Por educação falavam, né? Ai, não precisava, obrigado, mas não precisava. E aquela criança escuta aquilo como uma crença que dentro dele cria-se. E aquela crença vai ficando. Então, não precisava, não precisava. As pessoas te oferecem alguma coisa, ai, não precisava. Então, nada vem para você mesmo. É uma crença que vai te limitando. Então, dentro da constelação, a gente tem que olhar essas coisas para que a gente se liberte para ir para frente. Não ficar olhando para trás, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, sim, perfeito. Inclusive, tem até essa questão, por exemplo, tu usou o termo culpa, né? Tem um cara que eu sou apaixonada pelo trabalho dele, que se chama Horácio Frazão, e eu sempre falo nele aqui nas minhas lives. Ele é um ativista quântico, não sei se você conhece ele. Sim. O trabalho do Horácio é maravilhoso. E uma das coisas que ele fala, que é essa questão da culpa, né? Nós não somos culpados por nada. Nós temos, sim, responsabilidades pelos nossos atos, né? Pelas nossas atitudes. Então, quando você coloca essa questão do dinheiro, por exemplo, muitas vezes existem frases que nos limitam muito. Tipo assim, essa questão de você dizer, pessoas que são terapeutas, trabalham como terapeutas, que têm mediunidade, têm uma sensibilidade a mais. Você tem que dar de graça o que você recebeu de graça. Cara, não foi tão de graça assim, não. Eu passei muitas vidas ralando para chegar onde eu cheguei aqui. Sabe? Não é uma coisa só de agora. Então, agora, eu gastei dinheiro para comprar livro, eu gastei dinheiro para fazer curso, eu gastei dinheiro para poder comprar roupa, eu gastei dinheiro com celular, para estar aqui com todo... Entende? Então, assim, é parar com essa hipocrisia mesmo. Abrir aqui, escancarar aqui, que aqui não tem esse negócio não, a gente fala mesmo. Então, parar com essa coisa, ai, não, a falsa humildade. Outra coisa que também, que eu percebo que tem muita gente que se limita com elogios. Você elogia, ai não, que é isso? Ai não, não sei o que. Sim, eu sou tudo isso, mesmo e um pouquinho mais. Entendeu? Tudo partindo de um ponto de equilíbrio, claro. Agora você tem que ver de onde sai isso. É do ego? Ou é daquela parte equilibrada sua? Onde você reconhece as suas habilidades, onde você reconhece os seus pontos positivos ou não, né? E o Wagner colocou aqui um comentário que nas colônias espíritas, né, as colônias espirituais, que tem aí alguns filmes, como Nosso Lar e tudo, eles falam do bônus horas como moeda de troca. Sim, a nossa moeda de troca aqui é o dinheiro, né? Então, o dinheiro, ele é uma energia. Então, deixa essa energia entrar na sua vida. Ela é magnífica, né? Ela proporciona muita coisa. A questão é o que você vai fazer com isso. Exatamente. É como você vai lidar com esse material que você está recebendo. Essa questão que você entra com a mediunidade, eu falo assim para as pessoas. É difícil a gente não ver um terapeuta que tem uma intuição, ou tem uma mediunidade, ou sente alguma coisa. Eu acho que a gente tem que entender as diferenças de como você faz ou como você trabalha com isso, né? Além de ser terapeuta, eu sou pai de santo há 19 anos, eu sou dirigente espiritual. Então, para eu fazer essa mudança e entender que eu posso trabalhar com a minha mediunidade, entre aspas, nos meus atendimentos, né? Não usando como eu uso dentro da minha casa de fé. Diferente disso. Dentro da minha casa de fé é uma coisa. Dentro do meu trabalho, eu não trabalho igual eu trabalho na casa de fé. Eu trabalho dentro aqui. Eu estou aqui, esse meu ambiente que eu estou aqui hoje é um dos meus ambientes que eu trabalho e virtualmente. Mas eu tenho certeza que a espiritualidade está aqui do meu lado, me amparando, para que eu possa conversar com você e trazendo essas informações, de alguma forma.
Só que dentro do meu espaço de fé, eu vou trabalhar totalmente diferente. Lá dentro eu não vou cobrar. Dentro do meu espaço de fé eu não cobro. Aqui eu não estou... É outra coisa. Eu não estou aqui dentro desse espaço, eu não estou usufruindo seria a palavra? Eu não sei se seria bem essa palavra, mas eu não estou usando deles para trabalhar com você ou trabalhar com os meus pacientes ou com os meus clientes. Eu não uso deles. Sim. Eu não uso da espiritualidade para isso, para o meu trabalho. Eu sinto eles, eu tenho eles perto de mim. Em alguns momentos eu sinto que eles querem falar alguma coisa, mas eu deixo a intuição vir e eu falo por eles. Na minha casa de fé é diferente. Lá eles falam. Daí lá não pode cobrar. É outra história. Assim, aí é um outro sentido, é uma outra coisa. Porque, por exemplo, nas minhas lives, algumas delas são canalizadas. Mas essa energia é uma energia de troca também. Entende? Eu estou dando a passividade, eu estou aqui me predispondo, em troca disso, eu consigo mais clientes através das minhas lives. É justo isso. Mas eu estou usando por uma boa causa. Eu não estou fazendo isso aqui para ter sucesso, para ser a rainha da cocada preta, para virar o alecrim dourado do campo. Não, não é isso. É um trabalho super consciente de trazer a minha experiência, ajudar quem eu conseguir ajudar, né? Então é isso. Essa é a verdadeira intenção aqui. Não é ter milhares e milhares de seguidores. Não, sinceramente, é bom. Vou ser hipócrita dizer que não? Não vou. Mas assim, não é a mola mestra, entende? E isso que tu tá falando, a gente sabe que acontece, as canalizações, a gente é intuído. Às vezes, nos bastidores, eu até brinco, assim, que nos bastidores, muitas vezes, as pessoas não têm noção do que se passa nos bastidores. Fica aqui, fala isso aqui. Não, isso aqui eu não vou falar agora, não. Então, sabe, é ter essa consciência e começar a falar disso de uma forma mais leve, mais aberta. Sim. Ó, o pessoal tá colocando aqui que o Júnior é maravilhoso, eu também acho. Eu sou suspeita de falar, também sou fãzona. Eu vi, tá Val, e a Ana... Pedro, tá um monte de gente aí conhecendo. Sim, foi a Val que falou, Aí a Ana colocou aqui, vixe, ainda preciso trabalhar sobre o elogio, não sei lidar muito bem. Pois é, chega na frente do espelho e começa a dizer para si mesma. Começa a se olhar no espelho. Como é que é o nome da moça que falou sobre Ana elogio? Cruz. Ana, faz o seguinte, quando alguém te elogiar, segura um pouco. Não agradece e não fala nada. Só absorve. Respira. E sinta isso. Depois você manda de volta muito obrigado. Ou você manda, ou não manda nada, mas absorve um pouco isso para você. É quase como o trabalho do espelho, como a Dilma está falando. Olhar para o espelho e se ver. Então você sente a energia, absorve aquela energia, agradece por dentro de você primeiro, para depois soltar para fora. Aí você vai ver que você vai entender como o elogio alimenta o teu corpo, alimenta a tua cabeça, alimenta a alma. E aí você, puxa, é legal isso, é legal receber elogio. Autoestima, bota pra cima esse negócio, que aí o universo entende que tu é sim essa pessoa porreta que merece muita coisa boa, sabe? É assim que a vida funciona, nós somos energia, vibração, então é o que tu vibra que tu tá mandando. Ó, a Tati tá colocando aqui, a Tati é uma linda, é uma amigona muito querida. Ela disse que só receba. E a Val colocou, boa dica, absorver e receber o elogio. A Ana agradece e a Tati fala, eu negava os elogios. Cara, é impressionante. Eu também. Aí eu aprendi, eu ficar na frente do espelho assim, é linda, isso é linda. Isso é muito fofo. Eu sou fã, sou sua fã. Comecei a brincar com isso. E eu fui percebendo o quanto isso me ajudou. Hoje em dia, quando as pessoas dizem, cara, tu é sou super obrigada. Entende? Porque é assim que funciona. Vem de dentro, tudo é de dentro. O estereótipo que a gente cria da mulher perfeita, do homem perfeito, isso é tudo balela, besteira.
É o que vem dentro Você da me gente, não lembrou, adianta. você me lembrou uma coisa que às vezes a gente entender de aceitar o elogio é entender também o seu lugar. Então, Uhum, dentro da sim, constelação, a gente conhece o nosso lugar. Porque muitos de nós não sabemos o nosso lugar. A gente se sim, perde por causa do próprio sistema, por causa de toda a vida, por causa de toda tudo que nos envolve. Então a gente perde o sim, nosso lugar. Então, quando a gente encontra o nosso lugar e a constelação nos ajuda a encontrar o nosso lugar, né? Porque é um exemplo assim. Vou dar o meu exemplo, o Júnior, né? Eu sou o filho caçula, mas eu nunca me vi como caçula. Eu sempre me vi como o filho mais velho, o mais importante, né? Eu sempre quis ser o maior de todos os meus irmãos e maior que os meus pais. Então eu saí do meu lugar. Então existia um conflito do meu ego e do meu lugar. sim. Então, quando a gente encontra o nosso lugar e a constelação nos mostra o nosso lugar, e aí, se eu entender isso, se eu aceitar isso, se eu compreender Uhum, isso, o campo morfológico vai me ajudar, né? O campo energético vai me sim. ajudar, e eu vou começar a me reconhecer melhor. E aí eu vou me olhar no espelho, como você falou, e vou me ver melhor. Eu vou entender quem eu Uhum. sou. Eu estou no processo de vou falar, eu gosto de falar de mim às vezes, para as pessoas Tá perceberem bem. que as pessoas acham que às vezes a gente está num nível muito alto. A gente está num nível Vai, legal, ainda bem que é tu que mas, manda. mas Conta, a conta gente mais. também tem os nossos problemas, né? Eu estou numa briga com o espelho, Dilma, que você não tem ideia. Porque eu não me Oxe, reconheço nessa pessoa. Eu me reconheço, tu, eu não consigo me ver com essa barba e tu careca. tá um gato, criatura. Que é Mas não é isso? questão de Tá um... beleza, é Não, questão de entender. mas também. Sim, sim, sim. Eu entendo, eu entendo. Mas assim, Eu é uma entendo. questão de me entender, de me enxergar quem eu sou. E Sim, eu passei por um momento, eu fui fazer uma vivência já fazem alguns meses atrás, e lá nessa vivência eu entendi um pouco mais de quem eu era. Então, assim, eu falei assim, caraca, a gente vai se descobrindo e vai se vendo. E aí a gente vai entendendo os elogios que as pessoas nos dão, vai uhum, aceitando sim, isso. E o fluir sim. disso também é maravilhoso, porque você aceita o elogio, eu agradeço tudo que você me disse, e eu te mando esse elogio com muito amor para você. Pois é. E sabe o que é legal disso? É que a gente descobre que nós não somos isso aqui. Isso é que é o mais legal ainda. Quando você descobre que isso aqui é só um instrumento, que é só um, uma maneira de você se locomover nessa dimensão aqui, ainda fica mais gostoso ainda a coisa. E trazendo para esse lado aí, essa coisa É interessante que eu fui justamente para o oposto de você. Eu sou filha mais velha. E eu me sentia sempre como a mais nova. Eu me coloquei no papel de filha mais nova. Entendeu? Então, e a minha irmã, que é a mais nova, começou a se colocar como irmã mais velha. E isso desequilibrou tudo, gente. É uma coisa impressionante. Você assumir o papel, por exemplo, tem pessoas, eu queria até entrar nesse método aqui, eu trabalhei muito tempo como cuidadora, né? Eu morei um tempo na Europa, foram 12 anos trabalhando como cuidadora. E eu percebia que os papéis se invertiam muito, os filhos começavam a cuidar dos pais, né? Com o envelhecimento, o adoecimento e tudo mais. Então, o que é que a constelação fala para a gente sobre isso? Sobre esse papel invertido do filho que começa a cuidar dos pais. Tem alguma Olha, coisa para eu a gente? vou voltar um pouquinho à história só para você olhar uma outra situação. Quando eu Tá. percebi essa minha história, de meu lugar estar errado dentro do meu sistema, dentro da minha família, eu gosto de chamar de sistema. Uhum. Quando eu Sim. percebi, eu lembrei de coisas do passado. Por exemplo, quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, o meu irmão tinha 18.
naquela época, antigamente, hoje em dia eu não sei se existe muito isso, mas eu acredito que ainda exista, aquela historinha, né? Puxa, o pai se foi, agora chegam os filhos homens e falam, ah, agora você é o homenzinho da casa. Da casa. Uhum. Só que falaram isso tanto para mim como para o meu irmão. E o que aconteceu? Eu e ele brigamos durante muitos anos querendo um lugar que falaram que era nosso. E aí, quando eu percebi isso dentro da constelação, foi uma cura tão bonita, porque hoje... Imagino. Porque eu e meu irmão, a gente se dava bem, mas não tão bem assim. Aquela coisa de irmão. Muda, né? As relações, elas mudam, né? Depois que você enxerga tudo isso. E aí, quando eu percebi que eu passei por cima dele em muitas histórias do meu irmão, e eu percebi que eu estava no lugar errado, foi algo que curou a gente muito, muito, muito mesmo, assim. Hoje eu consigo dizer para o meu irmão que eu amo ele, e era uma coisa que eu não conseguia dizer. É libertador, né, Júnior, quando a gente consegue fazer isso, né? É uma sensação... Gente, eu super indico. Por favor, faça o constelação. Agora, essa coisa do dever com o pai, como você falou, com a mãe, com os pais, né? Nós temos algo que a gente carrega, que é a vida. E a vida nós ganhamos deles. Isso dentro da constelação é algo que não tem discussão. Só que o que acontece? Eu ganhei a vida. Aí eu vou crescendo. E eu quero mais. E eu quero mais. E eu acho que meus pais têm que me dar cada vez mais. Aí chega um momento que os pais começam a ter as suas dificuldades. Eu, como devedor, eu acredito que eu tenho que ajudar eles. Obrigação de cuidar. Uma obrigação. Então, é um ciclo que às vezes cria uma obrigação muito grande entre o filho e os pais. É claro que nós temos que ajudar, sim. Nós temos, sim. Eu sempre falo para as pessoas, nós temos sim que ajudar os nossos pais, mas entender se eles estão precisando ou não. Existe uma diferença. Porque às vezes a gente começa a julgar os nossos pais como incompetentes, eles já não conseguem fazer mais. Aí, em vez de eu estar ajudando eles, eu estou deixando eles mais fracos. Porque eu tiro a crença da vida deles mesmo. Não sei se dá para entender isso. Eu acabo tirando a crença da vida deles. Eles começam a perder a vida porque eu acredito que eles também não têm mais vida. Então, se eu olhar para eles, que eles são... É como se eu estivesse olhando assim, para baixo, para os meus pais. Então, eu fico maior que os meus pais e meus pais ficam menores que eu. Então, o sistema acaba ficando confuso. Então, mesmo que meu pai ou minha mãe estejam com algum problema, eu ainda preciso continuar olhando para eles para cima. Ele tem uma história pregressa, ele tem toda uma história, né? Precisamos olhar para ele. Então, assim, se eu começo a fazer isso, eles começam a ficar fortes. Mesmo que eles estejam passando dificuldades, eles ainda vão ter mais força ainda. Mas é claro que eu, como filho, se eu olhar para trás e olhar e ver que eles estão precisando de mim, eu tenho que ir lá ajudar eles. Mas eu tenho que entender se eles estão precisando mesmo, né? Eu não sei se era isso. E ajudar, sim, sim. E é uma ajuda que você não está tirando o poder do outro. Você está auxiliando ele nesse caminhar, nesse novo caminhar. Né? Então, tem todo uma... eu fazia muito isso, até de uma forma inconsciente com os meus pacientes, que eu cuidava deles, eu morava na residência. E aí os filhos diziam, você é a dona da casa, você é quem toma... Eu digo, não, o dono da casa está em cima da cama. É o paciente, não sou eu, não. Não. E tudo que eu ia fazer, eu pedia para eles. Eu vou fazer isso aqui, tá ok, posso fazer isso. Por quê? Porque eu sabia que aquele ser que estava ali, aquela consciência, aquela pessoa que estava ali, o corpo estava debilitado, mas a alma dela estava viva, estava ali com a gente, entende? Então as pessoas precisam entender isso. Pessoas, por exemplo, com Alzheimer, não lembra mais quem, mas sente. Gente, é no sentir a coisa.
pode não lembrar da fisionomia, porque a memória é uma memória antiga. Para os pais com Alzheimer, eles veem o filho como uma criança ainda, que era o que eles lembram, o que eles lembram. Então, não reconhece. Sim, não reconhece, mas ele sabe, de alguma forma, ele sente que pode confiar, ele se sente seguro na sua presença. Isso. Ele pode não lhe reconhecer como filho naquele momento ali, né? Então, isso é muito interessante, né? E isso aí que tu trouxe pra gente, esse olhar com respeito, a reverência. Por mais que os pais... Aí muita gente, porque meu pai fez isso comigo, porque minha mãe fez assim comigo, porque não sei quem fez isso. As vítimas do mundo, né? Todo mundo, tadinhos de nós que somos vítimas do universo. Beleza. Primeiro, responsabilidade é sua. Se o outro lhe magoou, é porque você permite. Fim de papo. Então, voltando a essa questão, tem uma coisa muito interessante que eu sempre digo, que é o seguinte. Um único motivo já seria o bastante para que você agradecesse aos seus pais. Um único motivo. Eles lhe deram a vida. Simples assim. Foi graças a eles dois que você está aqui nesse mundo podendo ter essas experiências. Vivenciando tudo isso, tendo momentos tão lindos como esse aqui, esse reencontro aqui meu e o do Júnior. Então, assim, sabe, é isso, gente. Agradeçam, sejam gratos aos pais por eles terem lhe dado a vida. E não importa quem eles sejam. Dos erros que comentaram. Não importa. Por mais difícil, mas lembrem-se disso. Eu estou viva porque eles me deram a vida. A minha mãe me carregou durante 9 meses, dividindo até o que ela comia, o sangue dela, tudo, para que eu conseguisse viver. É muito bonito. Mais do que isso, né? Mais do que isso, o meu pai, ele teve todo um processo também. Então, é compreender isso e parar de julgar, sabe? Mas voltando a essa questão da constelação, né? O trabalho disso aí. Como a gente pode compreender o trabalho da constelação dentro do... Porque a gente sabe que existe também os núcleos no trabalho, núcleos da escola. Também trabalha isso, a constelação? Trabalho. É mais ou menos que nem... eu vou te dar um exemplo que praticamente eu já dei agora há pouco, mas eu vou ampliar esse exemplo um pouco mais. Quando a gente entende o nosso lugar, por exemplo, eu tenho uma situação de eu acredito que não tenha problema, eu não vou divulgar nomes, né? Mas assim, eu tenho uma situação, um atendimento, que essa pessoa, ela não consegue se manter no trabalho, não consegue se manter em um emprego, ela não consegue se manter num local, ela fica 1, 3, 2 meses e muda constantemente. Conversando com ela, eu fui entender que ela não sabe nem o lugar dela dentro da família. Então, como é que você vai ter o seu lugar dentro do teu espaço profissional? Você vai ser contratado, as pessoas vão achar que você vai assumir aquele papel, mas, de repente, eles vão começar a olhar para você e vão ver que você, energeticamente, não sabe nem o teu lugar dentro da tua família. Então, como é que você vai saber o seu lugar dentro do seu lugar profissional, dentro do seu trabalho, dentro da empresa? Aí, o que vai acontecer? As pessoas vão te julgar, entre aspas, né? Vão olhar para você como se você estivesse fora daquele lugar. E não vão achar que você é tão importante. Ou vão achar que você não é mais capaz para assumir aquele lugar. E vão mandar você embora. Então, assim... a constelação ela vai alcançar a parte de saúde, vai alcançar a parte de amor, mas veja só saber o seu lugar dentro do seu sistema, que nem eu falo para as pessoas, eu sou o 4º filho, eu não sou o 3º, e eu não sou o primeiro que eu achava que eu era, eu sou o 4º filho. Porque depois de um tempo, dentro da constelação, eu percebi que a minha mãe perdeu um neném antes de mim. Eu não sabia. E aí foi me dada a sugestão, Júnior, então comece a dizer para você
que você é o quarto filho, e veja como vai ficar as coisas em volta de você. E, nossa, foi assim algo que clareou para mim de uma forma, tanto que me ajudou também com o meu irmão, por uma questão de aproximação. Tantas coisas que a gente percebe só de saber o seu lugar dentro do seu sistema já vai te ajudar. Por exemplo, eu não tenho um relacionamento, né? Eu estou dando um exemplo, né? Eu não consigo manter um relacionamento com alguém. Tá, mas você sabe o seu lugar dentro da sua família? Como é que alguém vai aceitar você no coração dessa pessoa se nem você sabe o seu lugar dentro do seu próprio coração, dentro do seu próprio sistema? Então você não vai conseguir montar um sistema novo enquanto você não souber o seu lugar. Veja só, um detalhezinho, um pequeno detalhe de saber o seu lugar, de você se ver no seu lugar, de você entender que aquele ali é o teu lugar. Aí eu fico vendo esse povo que fica falando na tal da missão, né? A minha missão, tenho que descobrir qual é a minha missão, qual é a... Gente, a missão maior é você descobrir quem é você, em que lugar você está, quem é você, o que é que você... É isso, sabe? Parar com essa ideia de, sou a Mulher Maravilha que tem que salvar todo mundo. Sou não, eu tenho que descobrir primeiro quem eu sou, realmente, né? Quem eu sou em essência. Isso. Então, parar com isso. Tem um comentário aqui muito legal do Amy Lowe. Colocou aqui: esta lição de ti, pai, ficou marcada em mim e me auxiliou e me trouxe muito aprendizado e compreensão. Tenho muita gratidão. Marcelo, querido, beijo, Marcelo. Mas eu tenho certeza, Dilma, que você, quando você percebeu que você não era mais aquela menina pequena, pequena não, vamos dizer assim, pequena a gente sempre é. Quando você percebeu que você estava num lugar errado e você tomou o seu lugar como a mais velha, você provavelmente se sentiu mais forte para fazer outras coisas. Amadureci assim, uma coisa absurda. E esse amadurecimento não é algo... Por exemplo, eu agora estou com 52 anos. Mas se você me perguntar, tem horas que eu esqueço a minha idade, eu juro. Eu tenho até uma certa dificuldade, às vezes, quando eu vou... Aí eu dou aquela paradinha básica, tá? 52. Então, assim, mas eu não me sinto assim. Um amigo estava até comentando isso, que ele faz uma leitura de campo, é impressionante a energia que você tem. Mas essa energia, gente, eu sempre tive, mas agora eu tenho ela com mais consciência. Tudo isso que a gente está colocando aqui é a questão de você trazer essa consciência. Sim. Sabe? E então, eu ainda me sinto jovem. Eu ainda me sinto aquela garotinha mesmo, assim, que é capaz de fazer tudo o que ela quer. Claro que vai ter uma certa limitaçãozinha. Mas assim, entende? Mas essa limitação é aqui. Né? E você precisa sentir isso, Dilma. Você tem que sentir essa essência da criança e entender o seu lugar. Porque o que às vezes a gente confunde, né? Eu atendo às vezes algumas pessoas que, quando eu percebo que ela está no lugar fora dela, a gente vai conversando, né? Eu não mostro para ela vai se vendo, né? Ela vai percebendo. Aí quando ela percebe que, por exemplo, né, num caso parecido com o seu, eu tenho uma paciente que ela estava num caso muito parecido com o seu. Ela se sentia a mais nova, mas ela era a mais velha. Só que qual que era o medo? No meu caso era comodidade pura. O medo dela, o medo que ela tinha de ser a mais velha era de assumir a família. Daí eu falei assim, mas você não precisa assumir a família, você tem mamãe e papai ainda, meu amor. Você não precisa. E mesmo que você não tivesse, você não tem que assumir a família. A família é algo que você tem que perceber. Entender, ela pertence a você, você está dentro daquele sistema, mas não quer dizer que agora, porque você é o mais velho, que você tem que levar agora todos os irmãos embaixo das suas asas. Não tem, não. Cada um tem a sua experiência. Então você pode auxiliar no momento que eles precisarem, mas você não tem obrigação nenhuma de cuidar de ninguém, não. Você tem que cuidar de si mesmo. Cuida do outro
Tipo assim, se o outro estiver precisando, ok, você vai lá, dá uma força, mas você não tem essa obrigação. E você descobrir isso é muito bom, porque quando a gente faz esse movimento, a gente tira o poder do outro. Você é um incapaz. A gente está dizendo literalmente a essa pessoa, você é um incapaz. Você precisa de mim para lhe guiar. Que nós, como terapeutas, temos que ter essa delicadeza de compreender. Tem uma historinha aqui bem rápida que eu vou contar aqui bem rapidinho. Essa questão de você, como terapeuta, muitas vezes os nossos consulentes, eles acham que nós vamos salvá-los. Que nós vamos... Não, eu vou fazer essa terapia que você vai salvar a minha vida. Né? Tem muito isso também. Tem um comentário aqui da Ana que é: constelação pode dizer que expande a consciência? Eu acho que ajuda. E aí? Expande, sim, muito a consciência, demais. Você perceber coisas que você não imaginava, que existem, que são muito nítidas na gente, que a gente acaba não deixando fluir. Amplia a consciência, com certeza. Com certeza. Sim. E é bom, né, Júnior, a gente saber que existem essas ferramentas. Pessoal, a constelação ela é usada até em tribunais. Os tribunais utilizam a constelação para conseguir desvendar uns mistérios aí, descobrir quem é o culpado do babado e tudo. Então, assim, não é nada que as pessoas, isso é muita viagem na maionese. Primeiro vá conhecer, para depois você poder emitir sua opinião, sabe? Não é mesmo. O pessoal fala muita besteira por aí. Então, Júnior, uma outra coisa que eu queria colocar aqui para ti, que eu queria te perguntar, assim, em relação a esse teu trabalho, né? Você falou sobre todos esses seus trabalhos que você faz e tudo. Na constelação, que é algo que a gente precisa, eu acredito que é algo muito importante de se saber, né? Quando você entende, tá ali, é criado todo aquele campo, você, né, existem frases e tudo mais. Depois do movimento, que é feito a constelação, o que é que acontece nos bastidores? Tem alguma coisa assim específica? Aquela constelação, ela continua ou é só ali naquele momento? Não, ela continua, ela reverbera, né? A gente tem casos assim que, por exemplo, de pessoas que, por exemplo, tinha um senhor que ele fez constelação comigo, que ele tinha uma situação com o filho dele. E eles não se falavam há mais de não sei quantos anos. E a gente fez uma constelação não especificamente para ele conversar com o filho dele, mas para entender o que estava acontecendo, procurar algum caminho, olhar tudo aquilo com muito amor, né? E passou um tempo, o filho dele ligou para ele. Então, Uau. Ela reverbera, ela vai longe, né? Mas também existe uma coisa que eu gosto de dizer para as pessoas: não termina ali, naquele momento. Você tem que continuar ela com você. Então, por exemplo, eu sempre faço, olha, faça esse exercício em casa. Faça isso aqui que eu estou te dizendo. Leve para você. Um olhar que eu sempre transmito para todo mundo. Sempre, quando você pensar nos seus pais, olhe para cima. É batata, já vai te ajudar em muita coisa. Sempre, quando você lembrar dos seus pais, olhe para cima. Você pode reparar que quando eu estou falando, e vou falar às vezes dos meus pais, eu olho para cima. A nível bioquímico também isso influencia. Você começa a entender o seu lugar de pequeno, aí você fica aquela pequenininha pessoa, que nem você falou, né? Apesar de estar em um corpo grande. E entende que eles são grandes, são maiores que você. Então, fazer esse exercício, fazer isso na sua vida, te ajuda. Eu tenho uma situação de uma amiga, que ela é professora de yoga, e há umas 3, 4 semanas atrás, a gente conversando, assim, mas batendo um papinho. E ela falou assim, mas é que eu falei assim, faz o seguinte, começa a olhar para o papai e para sua mamãe como grandes, e só olha, pensa assim mentalmente, isso traz para você. Mas o que isso vai trazer para mim? Vai fazer você ir para frente. Porque
hoje você está olhando para os seus pais assim, ó, para baixo. E ela estava mesmo. Então, quando você olha para baixo, é como se tivesse algo, uma pedra no seu caminho. E aí você não vai para frente. Então, você tem que olhar para cima para entender que eles estão lá em cima. E aí você entende que a sua vida vai fluir de uma maneira e você vai olhar para frente. Então, eles estão aqui, vamos imaginar que eles estão atrás de mim, e eu olho para frente se eu olhar para eles grande. E ela começou a fazer isso. E daí depois passou uma semana, e aí, como é que tá? Ela, Júnior, eu não sei o que aconteceu. Mudou tudo. Mas é muito louco esse negócio aí. E eu falei assim, continua fazendo. Vai fazendo. Para você ver, vai fazendo, né? Uma coisa tão simples, né? E sabe essa Uhum. coisa que tu tá colocando do pequeno, né? Muitas vezes o ego vai logo dizer assim, oxe, mas eu sei muito mais coisa do que os meus pais. Meus pais eram muito ignorantes, não sabiam de nada, não sei o quê, blá, 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 blá. O ego vai estar lá gritando e esperneando. Esse ser menor, gente, não quer dizer que você é um ser insignificante e os seus pais são maravilhosos, espetaculares. Não, é que vamos botar uma pirâmide, tá? Eles chegaram primeiro. Ponto. Chegaram primeiro do que você. Então, eles têm mais, sim, mais conhecimentos, mais aprendizado, mais experiências. Nessa experiência terrena. Se fora do corpo vocês são uma consciência mais linda e maravilhosa, cheia de luz e tudo, ok, tá, tudo bem, mas a gente tá falando aqui dessa vivência. Júnior, se eu te disser que já passou 1 hora, tu acredita? Mas deixa eu só, tá bom, mas deixa eu só falar desse exemplo. Vou pedir para você, sim, fica à vontade, claro. Que eu adoro às vezes causar algumas coisas, né? Então, assim, a gente monta uma árvorezinha, a famosa árvore da família, sabe a família? A árvore da família. Uhum. Você coloca onde a gente coloca os nossos pais normalmente. Nós colocamos na base. Aí eu gosto de dizer para as pessoas assim, vira essa árvore de ponta cabeça, porque os nossos pais não estão na base. Os nossos pais estão bem grandes em cima de nós. Eles estão lá na árvore. Eles são a árvore. Nós somos a folha, o fruto que vai cair e vai produzir as suas próprias árvores. Então, assim, eu gosto de fazer assim, vire ela de ponta cabeça. O teu pai e a tua mãe não são a raiz. Porque daí eles colocam, quando a gente desenha aquelas árvores, eu lembro do Harry Potter, eu gosto de Harry Potter, aí tinha lá, coloca lá os filhos nascendo assim, né? Eles são as florzinhas, as mulheres são as florzinhas, e tinha um negócio assim, eu não lembro direito. Mas assim, eu falo assim, não, gente, os nossos pais são as nossas árvores. Nós somos as folhinhas que vamos cair, ou o fruto, eu prefiro dizer, que vamos produzir as nossas próprias árvores. Uau! Então, você não pode ficar... A gente não pode ficar grudado na árvore. A gente tem que sair da árvore. Ou sair do ninho, sabe aquela coisa? A mãe passarinha, por exemplo. Ela pega o filho, depois de um certo momento, voa, querido. Bate a asa e vai. Eu quero ver você feliz. Eu quero ver você livre, voando, né? Mas não, né? O filho quer ficar, às vezes, dentro do ninho, né? Aí a gente cria uma árvore que gruda a gente, né? Uma flor grudada na árvore. Um fruto que daí, em vez de amadurecer e crescer, apodrece na árvore. Então eu falo para as pessoas, vira essa árvore de ponta cabeça. Pega esse triângulo e tira os pais da base e vira ele de ponta cabeça também. Eu gosto de dar esses exemplos. Dizer o que depois disso? Júnior, fica à vontade para deixar os seus contatos, falar o que você quiser. A gente ainda tem um tempo, aproveita. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E a palavra é sua. Eu quero agradecer você pelo teu carinho, pela tua admiração, né? E pelo teu trabalho bonito que eu vejo você fazendo. E que a gente consiga levar esse trabalho cada vez mais, né? Que essas sementes, elas se juntem assim, devagarinho, né? Que as raízes se cruzem e a gente possa aumentar todas essas sementes aí para esse mundo inteiro, com muita luz, para todo mundo. Só isso que eu tenho para dizer. E agradecer. Obrigado.
Perfeito. O contato do Júnior, gente, tá na descrição do meu post, que vai ficar lá na minha página, então só ir lá e vocês vão encontrar. Sigam a gente. Muito obrigada mais uma vez. Pois é, dá um apoio aí pra gente. Querido, cheiro no zóio, meu povo, um cheiro bem grande para todo mundo. Um cheiro. Obrigado. E gratidão. Tchau, Até a próxima. Tchau.